Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Vamos levantar-nos para adorar ao nosso Deus. Antes de mais, queria só dar um recado. Nós ali dentro estamos em processo de obras, ok? Então ali a salinha das crianças está interdita e mesmo no corredor nós queríamos só pedir a toda a gente que tenha um bocadinho de cuidado, porque estamos em processo de revitalização. É só para vocês estarem sensíveis a isso, mas está disponível para vocês irem às casas de banho, etc. É só mesmo para terem cuidado, está bem? Obrigada. Vamos então engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Vamos lá, quem pode dizer que Deus é bom? Amém. Deus é muito bom. Ele é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E nesta manhã nós temos mais uma vez o privilégio de o fazer. Dizer, Deus, Tu és bom. Tu estás connosco, Tu nunca nos abandonas e nós queremos engrandecer quem Tu és, bem dizer quem Tu és. Muitas vezes nós dizemos palavras amigas, palavras boas a quem está próximo de nós. Então o que podemos nós dizer ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai querido? Esta é mais uma oportunidade que nós temos. Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Vamos lá!
e tudo está a mudar, pois o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, que o nosso Deus está aqui. Neste lugar derrama o teu amor que nos envolve, juntos para te buscar e encontrar esse amor que nos envolve. Tudo está a mudar, pois o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, que o nosso Deus está aqui. Tudo está a mudar, pois o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, o nosso Deus está aqui. Aqui neste lugar derrama o teu amor que nos envolve, juntos para te buscar e encontrar esse amor
nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, que o nosso Deus está aqui. Um milagre vai acontecer, pois o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, que o nosso Deus está aqui. Um milagre vai acontecer, neste lugar. o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, o nosso Deus está aqui. E o milagre vai acontecer, pois o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, o nosso Deus está aqui. Aqui neste lugar, ama o teu amor que nos envolve. Juntos para te buscar e encontrar esse amor que nos envolve. Aqui neste lugar. Neste lugar, derrama o teu amor, Que nos envolve, juntos para te buscar e encontrar esse amor que nos envolve. Aqui neste lugar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós somos a tua igreja. Clamamos por ti, só tu és santo. Declaramos o teu amor, declaramos o teu poder sobre este povo, Deus. E aqui neste lugar, derrama do teu poder, Espírito Santo.
nosso Deus está aqui. E sente-se em toda a paz, que o nosso Deus está aqui. E um milagre vai acontecer, pois o nosso Deus está aqui. Sente-se em toda a paz, que o nosso Deus está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor poderoso é o Rei. Aleluia. Aleluia. O Senhor poderoso é o Rei.
podemos estar a dizer isto perante o nosso Criador. Amém? Quem acredita nisso? Jesus veio para nos resgatar da morte. Amém? E um dia vamos contemplar a beleza, a sua beleza que nos constrange. Aleluia. Esteja a tirar a tua paz, o que quer que seja, aquilo que te aflige, aquilo que te tira a paz, aquilo que te inquieta, aquilo que te faz desanimar. Crê somente porque serves um Deus Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Ele tem a solução. Amém? O que quer que te aflija nesta manhã não prevalece diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que tem domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. Não mais prevalece essa confusão, essa falta de paz, essa falta de amor, essa falta de confiança, essa falta de pertença, porque tu pertences ao grande Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glorificado é o seu nome. É este o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós cremos e a quem nós louvamos. Amém? Então nesta manhã que possamos cantar isto mais uma vez, crendo que Ele tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. Até nisso que tu pensas que é tão mau, que é tão impossível de resolver. Serás testemunho vivo nesta terra para comprovar que o Senhor é grande, que grande é o seu poder. Amém? Vamos então declarar mais uma vez que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Aleluia! Santo,
Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que digno é o Cordeiro de receber glória. Amém. Honra, poder e louvor e adoração. Digno é o Cordeiro. Amém, igreja. Diz para a pessoa que está ao teu lado assim: feliz de ti porque conheces o Cordeiro. Amém. Feliz de ti porque conheces o Cordeiro. É verdade. Se não fosse o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o que seria de nós? Amém. A sua palavra nos diz, esta palavra nos diz que Ele, o Cordeiro de Deus, Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Amém. Ele diz que esta palavra não volta para trás vazia. Porque é que ela não volta para trás vazia, irmão? Porque esta palavra é a vida. Amém. Desculpe. Porque esta palavra é vida. Amém. Nos diz que esta palavra pode ser a nossa vida. Por ela nós viveremos. Por ela nós andaremos. E quando ela é enviada sobre a nossa vida, diz que não volta para trás vazia. Sabem? Ela vai prosperar na nossa vida para a qual ela é enviada. E esta é a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus. E nós vamos continuar nesta manhã. E eu perguntava se está alguém conosco pela primeira vez hoje. Amém. Temos ali alguém pela primeira vez. E é bom, pois nós a cada domingo temos visto sempre alguém passando por cá. Nós queremos dar um bem-vindo a vocês e a todos aqueles que estão também aqui já. Não, que não seja pela primeira vez, mas nós queremos dar um bem-vindo. Amém? Porque o Senhor está aqui. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. E nós estamos aqui para louvar e adorar aquele que é digno. Amém? Digno de ser louvado e adorado. Porque nós temos um Deus tremendo. Nós temos um Deus tremendo, irmão. Nós temos um Deus que transforma a nossa vida. Amém? Temos um Deus que transforma o mal em bem. Um Deus que transforma o pecado em santidade. Um Deus que transforma a morte em vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que transforma a tua dificuldade para ter uma vida abundante. Amém? Eu desejava nesta manhã também partilhar aqui convosco uma palavra de Deus. E não vou alongar muito, porque nós também, como sabem, a vida da igreja não é somente nós virmos aqui, os irmãos podem sentar por um pouco, não é somente nós virmos aqui aos domingos de manhã, temos outras atividades. Como sabem, nós ajudamos missionários, fazemos missões e tudo isto nós pretendemos fazê-lo e continuar a fazer com a vossa ajuda, não é? Com a ajuda de cada um de vocês. E nesta manhã eu queria sensibilizar-vos para que possamos ofertar a Deus, para que esta obra continue, para que nada possa faltar àqueles que estão connosco, que nós também ajudamos e queremos continuar a ajudar.
Queremos continuar a reunir-nos aqui neste lugar com alegria e ter o nosso conforto aqui também para receber cada um de vocês. E isto só é possível quando nós temos um coração disponível para também ajudar esta obra que é do Senhor. Amém? E por isso eu quero apenas sensibilizar-vos e ler aqui 2 versículos que se encontram no Evangelho de Lucas. E mediante aquilo que temos vindo a falar, a palavra do Senhor nos diz para cada um de nós darmos segundo aquilo que temos proposto no nosso coração. Mas a palavra que eu vou ler é algo que transformou situações atuais ou vamos dizer, que trouxe uma diferença grande. Na vida de Pedro, de Simão, e diz-nos assim, Lucas 5, e o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: E quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E todos nós conhecemos esta passagem da palavra de Deus. Todos nós conhecemos esta história. Uma história verdadeira, que é uma história da palavra de Deus. E todos nós entendemos aqui que quando nós fazemos algo pela palavra de Deus, quando nós fazemos segundo a palavra de Deus, o que é que acontece? A situação muda, a situação transforma-se. Amém? Por quê? Porque nós não fazemos segundo a palavra de homens, nem segundo a nossa própria palavra, mas nós fazemos sobre uma palavra que tem promessa. Amém? E esta palavra tem promessa para todos nós. Amém? Esta palavra é algo que, quando nós praticamos, Deus diz a palavra do Senhor que não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E por esta palavra, quando pomos em prática, as coisas acontecem. E então sabem o que é que aconteceu? Simão disse: Eu andei toda a noite e não apanhei nada. Mas segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E mediante a palavra do Senhor, ele lançou as redes. E o que é que aconteceu? Ele andou toda a noite, não apanhou nada. Mas quando ele lançou as redes pela palavra do Senhor, diz que a abundância de peixes foi tanta que ele teve que pedir auxílio a outros barcos que estavam por perto, porque grande foi a pescaria, segundo a palavra de Deus. E que nesta manhã nós também possamos ofertar segundo a palavra de Deus. Amém? Segundo aquilo que temos proposto no nosso coração. Sabem? Quando nós fazemos segundo a palavra de Deus, Ele vai abençoar. É promessa. Não é uma promessa do presbítero António, nem do pastor Ricardo, nem de outros. É uma promessa de Deus. Amém? É uma promessa de Deus. Nós vamos orar antes de os irmãos levantarem a oferta. Amém? Bendito seja Deus. Nosso Pai bendito, é no nome de Jesus que nesta manhã, Senhor, nós ficamos aqui neste lugar para poder, Senhor, estar perante a Tua presença e poder, Senhor, acreditar que
que o Senhor é a pessoa mais importante aqui neste lugar. É pelo Senhor que nós estamos aqui e queremos levantar o Teu nome bem alto neste lugar, para que o Teu nome seja, Senhor, glorificado, o Teu nome seja louvado, porque digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder e louvor. A todos aqueles que vão ofertar nesta manhã, eu oro para que o Senhor traga, Senhor, bênção sobre as suas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, Deus abençoá-los 100 vezes mais, Senhor. E, Senhor, os seus negócios possam prosperar. Os seus empregos, Senhor, possam, Senhor, também, Senhor, fluir, Senhor. E cada um, Senhor, possa, Senhor, fazê-lo segundo aquilo que tem proposto no seu coração. Senhor, muito obrigado pelo Teu povo, pela Tua igreja neste lugar. Nós, Senhor, os abençoamos, Senhor, segundo a Tua palavra. Segundo a Tua palavra, Senhor, os abençoamos, para que eles possam, Senhor, ser abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem... Irmãos, podem sentar, vamos de seguida ouvir a palavra do Senhor, pelo pastor Ricardo. Nós vamos orar. Os irmãos, estendam a vossa mão sobre ele, nós vamos abençoar, amém? Nosso Pai, no nome de Jesus, pedimos Tua bênção e Tua graça nesta manhã sobre a vida do pastor Ricardo, Senhor, que a Tua graça possa ser sobre ele, a Tua palavra possa fluir, o Teu Espírito possa dirigir e que se possamos receber, Senhor, nesta manhã, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ela, porque é a verdade do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos, Senhor, que ela seja alimento, como temos falado nesta manhã, alimento para nós nesta manhã, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, como igreja, o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui, amém? Estamos no penúltimo domingo do ano de 2025, certamente para muitos um ano de muitas lutas, desafios, de muito sucesso também. E é bom nós chegarmos ao final
de mais um ano, com a perspectiva de um novo ano que aí vem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou na expectativa de que o ano 2026 vai ser um ano bom. Vai ser um ano onde nós, enquanto igreja, também vamos estar mais unidos. Vamos ter um compromisso diferente. Amém? Posso contar com todos ou não? Sim? Amém. E nós ainda estamos numa altura de Natal. E é impossível nós não terminarmos o ano sem falarmos um pouco do Natal, do nascimento de Jesus. Porque o Natal para nós, enquanto cristãos, é o nascimento de Jesus. O nosso verdadeiro Natal é o nascimento do nosso herói, do nosso maior exemplo, daquele que não carregou uma capa, mas carregou uma cruz por cada um de nós. Daquele que nasceu com um propósito maior. E é impossível nós não olharmos para a história e vermos que há alguma verdade, que aconteceu algo há quase 2000 anos atrás. E nós, a maior prova, como eu já disse aqui, acho que no último domingo, é o nosso calendário. Nós temos um antes de Cristo e nós temos um depois de Cristo. Então alguma coisa aconteceu. E a Bíblia, pelo que está escrito nela, pelas Sagradas Escrituras, de pessoas que a escreveram, mas inspiradas pelo Espírito Santo, nós podemos acreditar e nós podemos crer no grande amor de Deus por cada um de nós. E este é o significado maior do Natal. É o amor de Deus por cada um de nós. Porque Ele entregou o melhor que Ele tinha. Ele entregou o seu Filho para nascer numa manjedoura de uma forma humilde, para que mais tarde Ele cumprisse o propósito da sua vinda a esta terra. Porque é importante o nascimento de Jesus, mas mais importante ainda é a sua morte e a sua ressurreição, porque foi isso que nos trouxe a salvação. É isso que nos traz a salvação. E como eu disse, Ele não carregou uma capa de super-herói, mas Ele carregou uma cruz. Uma cruz que o faz parecer mais do que um super-herói. Ele entregou a sua própria vida, Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. E o sangue de Jesus tem todo o poder, porque Ele nos resgatou das trevas para a luz. Nos resgatou de uma morte certa, de uma eternidade longe dEle para a luz. Então nós temos de estar contentes nesta manhã. Nós temos de estar gratos a Deus, porque Ele enviou o seu Filho nesta altura para que mais tarde Ele cumprisse um propósito. Amém? E a mensagem que eu vos trago hoje, ela é baseada num livro que eu comprei este ano quando estivemos na conferência da Rede Inspire, lá em abril, na igreja MCI de Sintra, de um pastor brasileiro, o Eduardo Bortolossi. Eu tive o privilégio de estar com ele, eu e a minha esposa. Ele orou também por nós naquela conferência. E ele escreveu um livro que é Mente para Governar e um Coração para Servir. E ao longo destes meses tem feito muita diferença na minha vida. Eu tenho tentado ter uma mente de governo e um coração de servo. Aliás, quando o desafio que me foi feito, já em 2024, para neste momento ser o pastor da igreja, eu a partir daí eu tenho pedido a Deus 3 coisas. Que enquanto líder, Ele que me deu um coração de servo, em primeiro lugar. Que Ele me deu um coração sensível também. E um coração criativo. Para nós não sermos uma igreja parada, estagnada, mas uma igreja em movimento. Uma igreja que não está satisfeita com o bom, mas que quer atingir o excelente. Então este livro tem-me desafiado em muitas áreas, mas eu ainda estou num processo. A minha família é a prova disso, que eu estou num processo. Porque ninguém é perfeito e todos nós estamos num processo até aos nossos últimos dias. Nós temos sempre que melhorar a cada dia. E é isso que eu tento fazer. E José... Esta história é baseada em José no Egito. A seguir a Jesus, que teve, eu creio que Jesus na Bíblia ou na história foi aquele que teve uma mente para governar e um coração de servo. É o nosso maior exemplo. Mas José, a seguir a Jesus, provavelmente, ele também é o homem mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. E nós vamos ver isto hoje e no próximo domingo, porque as 2 últimas mensagens do ano, quando eu procurava uma direção a Deus, eu fui conduzido para este título:
Porque nós precisamos no próximo ano de uma mente para governar e de um coração para servir. E se nós tivermos esta consciência, nós vamos chegar longe. Nós vamos chegar longe. E José tem muitas semelhanças com o próprio Jesus. Tenho aqui na página 22 deste livro, eu aconselho a todos a lerem este livro, se o puderem arranjar. É muito bom. Eu só queria ler aqui algumas coisas antes de continuarmos a mensagem, das semelhanças que há entre José e o próprio Jesus. José foi acusado por um crime que não cometeu. E Jesus também foi acusado de blasfémia. Jacó tinha mais preferência pelo seu filho José. E Jesus também foi reconhecido pelo próprio pai como o filho amado. José profetizou o seu futuro glorioso quando teve aqueles 2 sonhos e contou à sua família. Jesus também predisse que o veriam sentado à direita do Pai. Os irmãos de José conspiraram contra a sua própria vida. E os fariseus e os mestres da lei também tramaram a morte de Jesus. José foi vendido pelos irmãos por 20 moedas. Jesus foi vendido pelo seu discípulo Judas por 30 moedas. A roupa de José ela foi manchada de sangue pelos próprios irmãos que mentiram ao Pai. E Jesus também foi humilhado com uma morte de cruz, onde derramou o seu sangue. José foi condenado por Potifar e não tinha ninguém para defendê-lo. Jesus também foi condenado sem que ninguém o defendesse. José passou por grande sofrimento ao longo da sua vida com paciência e resignação diante das adversidades. Jesus também passou por todo o sofrimento da morte da cruz como um cordeiro sem abrir a boca. José interpretou o sonho de 2 criminosos e previu a sua morte de um e a redenção do outro. Jesus também foi crucificado entre 2 ladrões e declarou que um estaria com ele no paraíso e o outro não. E por último, José ficou aproximadamente 3 anos na prisão e Jesus permaneceu 3 dias no túmulo. Então nós podemos ver aqui muitas semelhanças entre a vida de José e o próprio Jesus. Por isso é que José, provavelmente, ele é o homem a seguir a Jesus mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. Porque José, ele soube como lidar com as suas emoções em todas as estações da sua vida. E nós vamos ver 4 estações da vida de José. 4. Hoje vamos ver 3 e no próximo domingo vamos ver a 4ª. E também como é que ele conseguiu superar cada estação da vida dele. Nós, para vivermos o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos de saber também lidar com cada emoção que vem até nós. Em cada estação que nós temos que viver, em cada fase que nós temos que viver. E nós também precisamos, cada um de nós, de uma mente para governar e de um coração para servir. Uma mente para governar e um coração para servir. Então vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo de Gênesis, capítulo 37 do livro de Gênesis, assim é que está correto, e no versículo 2. Também podem ir acompanhando, tem cá atrás. E diz assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Nós vimos aqui que José nesta altura tinha 17 anos e foi o início de tudo na vida de José. José não tinha uma família fácil. Quem conhece aqui a história de José? Muitos, não é? Quase todos. Quase todos. José não tinha uma família fácil. José vinha de uma família complicadíssima. Uma família destruturada. Apesar de Jacó ser o neto de Abraão, do pai da fé, Abraão, Isaac e Jacó, nós sabemos que a família não era o maior exemplo na casa de José. E isto até já quebra um certo paradigma de que todos os grandes líderes, eles têm um passado perfeito. Porque Jesus, ele não escolhe as pessoas perfeitas para usar. Ele escolhe aquelas que estão disponíveis, aquelas que têm um coração de servo e uma mente para governar. E essa faz toda a diferença. E nós podemos ver vários exemplos, como Moisés, por exemplo. Moisés, ele foi criado no Egito, 40 anos, até que teve que fugir para o deserto mais 40 anos, porque ele, ao defender um hebreu, ele assassinou um egípcio e teve que fugir. Ou seja, Moisés era um assassino e mesmo assim Deus usou Moisés para ser o libertador do povo no Egito, do seu povo escolhido, dos hebreus. Nós podemos ver o próprio Paulo,
que escreveu mais de metade do Novo Testamento. Paulo é um exemplo tremendo para nós. Ele perseguia e matava os judeus naquela altura, até que teve um encontro com Deus e mudou a sua história. E nós agora vimos Paulo como alguém tão importante na Bíblia, que nos traz tantos e tantos ensinamentos, certo? Então nós vimos que Deus, Ele não escolhe pessoas perfeitas com um passado perfeito. Ele pode escolher qualquer um de nós nesta sala. A diferença está: estás tu disponível? Queres tu ter um compromisso com este Deus? Queres tu que o propósito dele seja revelado na tua vida? Esta é a grande diferença. E nós podemos ver então que a vida de José, ela é uma constatação, é uma certeza e uma esperança para todos nós de que Deus continua a usar pessoas com passados turbulentos, com passados complicados e que têm ambientes familiares disfuncionais para realizar grandes coisas. Este é o nosso Deus ainda hoje. Ele no passado usou tantas pessoas assim e Ele continua a usar. E deixem-me dizer que eu também sou uma prova disso. Não é que a minha família seja desconstruída, nada disso. Graças a Deus, todos conhecem o meu pai e a minha mãe. Eu venho de um lar saudável, graças a Deus. Mas também tenho as minhas lutas e os meus desafios. E nem sequer sou digno no meu pensamento de estar aqui a partilhar algo de um Deus que é soberano, de um Deus que não tem comparação. Como é que nós podemos falar de alguém que nós nem entendimento temos total para perceber quem Ele é? Só pela graça de Jesus, só pela graça de Deus na nossa vida. Então Deus gosta de reconstruir processos, Deus gosta de reconstruir pessoas. Por isso, nós não podemos pensar em desistir nos processos. E José, ele teve vários processos na sua vida. Para começar, nós podemos ver, por exemplo, o pai de José, Jacó, ele teve 4 mulheres em simultâneo. Ele teve as irmãs Lia e Raquel e também teve as servas de cada uma delas como suas mulheres. Ou seja, ele teve 4 mulheres em simultâneo, gerou filhos em todas elas em simultâneo. Imaginem que casa era aquela. Imaginem que ambiente é que José nasceu e cresceu também, porque ele era o mais novo. A seguir a José ainda veio Benjamim. E imaginem só, a mãe de José, Raquel, ao ter o seu filho mais novo, Benjamim, ela faleceu no momento do parto. Então imaginem este cenário: José, órfão de mãe, a viver com 3 madrastas, ainda por cima os irmãos não iam com a cara dele. Imaginem que ambiente é que José nasceu. Foi neste ambiente. E quantos de nós não temos ambientes parecidos? Não com 3 madrastas, penso eu. Atualmente acho que já não existe assim tanta madrasta. Mas em que os próprios irmãos, não há diálogo, não há conversa sequer. Para mais, Rúben, o irmão mais velho de José, teve um caso com uma das madrastas, com Bila. O próprio irmão mais velho teve relações com a sua madrasta. Outro irmão dele, Judá. Judá fez um filho à própria nora. Judá é outro irmão de José. Então imaginem este cenário todo naquela casa. Como é que ele deve ter nascido, os sentimentos que ele tinha e até mesmo a vergonha que ele deveria ter da sua família. Não era uma família perfeita. Pelo contrário, era totalmente disfuncional, totalmente estruturada. Se nós víssemos José hoje em dia, o que é que nós diríamos? Se nós víssemos José numa família dessas, e quantos Josés nós temos às vezes à nossa volta, o que é que nós dizemos muitas das vezes? Este rapaz não vai dar nada na vida. Este homem vai ser um delinquente. Ele é uma vítima do sistema. Ele nunca vai dar gente. Ele nunca vai dar homem, certo ou não? Se nós olhássemos para alguém com este cenário familiar, era isto que nós dizíamos. Era isto que nós íamos pensar até podíamos não dizer, mas certamente era isto que nós iríamos pensar. Então José, lembrem-se, ele tinha 17 anos ainda nesta altura. Ele ainda era um adolescente, ele era um jovem. E já tinha que lidar com tudo isto. E não bastasse tudo isso, o pai de José, ainda por cima, nutria um carinho especial pelo filho, por José.
José era o preferido do pai. Já não bastava todo o cenário que nós vimos. José ainda demonstrava isso publicamente perante os irmãos, que José era o preferido dele. Então não era fácil para José lidar com tudo isto. O pai, Jacó, até lhe deu uma linda túnica de cores, como nós sabemos. Imaginem os irmãos, então, mas só ele é que recebe. O que é isto? Imaginem como é que ele deve ter a sua vida no seu interior. Então a história de José é um exemplo de superação, porque nós sabemos que ele aos 30 anos, ele chegou a governador da terra da nação mais poderosa e maior daquela época, que era o Egito. Então nós podemos ver que houve aqui um período de 17 anos até aos 30, de 13 anos, em que ele teve um processo difícil na sua vida, mas tudo fazia parte de um propósito maior para ele. Nós vamos ver hoje este período dos 13 anos, 3 estações que ele passou até chegar à 4ª estação, que a 4ª estação aconteceu mesmo aos 30 anos, quando ele chegou a governador, que aparentemente para nós até pode ser a estação mais fácil, e não é a mais difícil, mas também teve os seus desafios, que nós vamos ver no próximo domingo. Então José é a prova real de que mesmo tendo crescido num ambiente destes difícil, numa família disfuncional e no meio de tantos dramas, é possível se tornar protagonista da própria história. É possível. Tu que tens um passado difícil, é possível também te tornares protagonista ainda da tua própria história. É possível nós construirmos uma vida acima da média, com resultados extraordinários e frutos que inspiram gerações. Nós podemos ser um exemplo para aqueles que nos rodeiam. Independentemente do nosso passado, é possível. E a história de José vai nos mostrar isso. Sem dúvida alguma, ele teve uma mente para governar e um coração para servir. André João foi pescar. A vida nunca mais foi igual para José, depois do que aconteceu aos 17 anos. E a vida também nunca é igual para cada um de nós. A vida nunca é linear. Todos os dias são diferentes, não são? Até mesmo de férias. Nós vamos de férias uma semana e pensamos o quê? Vai ser todo dia a apanhar banhos de sol, a beber caipirinhas ou um suminho de laranja, depende da pessoa. Vai ser sempre igual todos os dias. Vocês acordam nos dias das férias sempre iguais? Todo dia é igual, no dia das férias. E vocês não têm nada que fazer, já repararam? É só mesmo aproveitar o sol. Mas nem aí todos os dias são iguais. Então a vida jamais será linear. Jamais. Vai haver altos e baixos. Vai haver emoções que vêm até nós e que nós muitas das vezes não conseguimos controlar. A vida vai nos surpreender todos os dias com situações que nós não escolhemos, com situações que nós não pedimos, com situações que nós não desejamos e ainda por cima com situações que nós não entendemos. Porque nós não entendemos tudo o que nos acontece. Nós não entendemos tudo. Mas eu acredito que em tudo o que nos acontece há um propósito. E nós vamos ver isso através da vida de José. A primeira estação de José é o poço. Todos sabem que José foi atirado para um poço porque os irmãos queriam matá-lo. E a primeira estação da vida de José é mesmo esse poço. Em Gênesis 37, versículos 23 a 24. Gênesis capítulo 37, 23 a 24. Diz assim: Assim, quando José chegou, os seus irmãos arrancaram-lhe a linda túnica que ele estava a usar, a que o pai lhe deu. Agarraram-no e lançaram-no no poço vazio, ou seja, sem água. Além de José ser o mais acarinhado e preferido do seu pai, José também tinha tido 2 sonhos antes. Recordam-se? 2 sonhos em que ele contou à sua família, contou aos pais, contou aos seus irmãos, de que eles próprios, que era o que significava o sonho, eles iam se curvar perante ele. Já não bastava tudo isto, os irmãos já ficavam com mais raiva, com mais ódio de José. Então quer dizer que este rapazote aqui, nós vamos nos curvar perante ele? Mas que ele está tolo? Então os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. E eles aproveitaram esta oportunidade quando Jacó enviou José para ver como é que estavam os seus irmãos. Diz aqui que eles arrancaram-lhe a linda túnica que ele estava a usar e lançaram-no no poço vazio.
José precipitou-se quando contou os sonhos aos seus irmãos, quando recebeu uma promessa de Deus. E muitas das vezes, isto é uma lição que nós já podemos tirar daqui, muitas das vezes nós temos que ter cuidado a quem nós contamos os nossos sonhos. Muitas das vezes nós temos que ter cuidado quando recebemos algo de Deus e ficamos logo tão eufóricos e precipitamos e vamos contar logo até mesmo à nossa própria família. Nós temos que ter cuidado, porque isso pode gerar também neles um sentimento de inveja, de ódio, de rancor perante nós. Então Deus fala contigo e não fala comigo. Então nós temos que saber também guardar o nosso coração, guardar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Em Gênesis 37, 18 a 20 diz que os irmãos o viram ao longe, então depois de Jacó o enviar, e antes que chegasse eles planearam matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e lançá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que é que vai ser dos seus sonhos. Já que ele sonhava tanto, vamos ver então o que é que vai ser. Vamos matá-lo, vai acabar tudo. E afinal ele não tinha razão nenhuma. Mas nós sabemos que tudo fazia parte de um propósito maior. Deus estava com José. Aos 17 anos, José então é lançado neste poço vazio. E os próprios irmãos, ele está a ouvir os próprios irmãos a tramar a sua própria morte. Imaginem o que é ouvirem alguém que vocês gostam, a vossa própria família, um amigo, tramar algo contra vocês e vocês estão ali a ouvir. Como é que nós nos sentiríamos? Como é que nós nos sentiríamos no lugar de José? Então o poço, ele representa um momento de aflição na nossa vida. O poço representou para José um momento de aflição, porque ele não sabia o que iria acontecer depois. Ele apenas ouvia os irmãos a tramar a sua própria morte. É um tempo de solidão e de isolamento. Ele foi abandonado e deixado sozinho naquele buraco. Ele não podia fazer nada ali dentro. Ele não tinha para onde ir. Ele não sabia o que fazer. Ele estava abandonado pela própria família. José estava imóvel. É um tempo de imobilidade e paralisia ao poço. É isto que o poço representa na vida de José. E quem já se sentiu assim também nesta manhã? Quem já se sentiu ou ainda se sente abandonado, aflito, traído, angustiado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? Isto acontece a todos na vida. Acontece a todos na vida. Vocês não precisam de levantar a mão, porque eu sei que acontece a cada um de nós. Estes sentimentos acontecem a todos, porque nós somos humanos e nós passamos também por diferentes estações na nossa vida. E neste tempo de angústia, a única coisa que restava a José era o quê? Esperar. Estar quieto e deixar que a coisa fosse se desenrolando. Não é por acaso que no Salmos 46:10 diz para nós nos aquietarmos e saber quem é Deus. Aquieta-te e sabei quem sou eu. Então há momentos na nossa vida, quando temos estes sentimentos todos, nós devemos estar quietos, esperar, sem fazer nada. E eu sei que é difícil, porque nós, nos momentos que vivemos, na cultura que vivemos, na sociedade onde nós estamos, é uma sociedade rápida. É a sociedade do 5G, dos TikToks, das redes sociais. Não há tempo para esperar em filas, a internet tem que ser rápida. Certo ou não? Se demora mais um segundo a abrir uma página da internet, nós já ficamos todos aflitos, já vamos trocar de telemóvel porque esse já não dá. Certo ou não? Então nós temos que aquietar-nos. Nós temos que estar parados. Nós temos que esperar e confiar em Deus. E talvez, há aqui gente que está neste tempo que tem de esperar. Talvez há aqui gente dentro que tem que parar tudo aquilo que vem à sua vida e ter um tempo de pausa. Um tempo apenas de aquietar e esperar e saber quem Deus é. Então o poço significa isto mesmo. Um tempo de aflição, de solidão, de abandono, mas também é um tempo onde nós podemos aprender a esperar que o processo que Deus tem em cada vida. A preocupação, ela vai consumir a nossa fé, mas a confiança em Deus
vai nos trazer paz e quietude. E era isso que José tinha naquele momento. Em Provérbios 3, 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus passos. Então nós temos que tomar estes versículos, estas palavras como verdade e vivê-las na nossa vida. Porque se nós não aplicarmos o que aprendemos, nós nunca vamos sair do poço destes sentimentos de angústia, de solidão, de abandono, sem saber o que fazer. Amém? A segunda estação é a casa de Potifar. A casa de Potifar, em Gênesis 39, 2, diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Nós sabemos então que depois de José estar naquele poço, os irmãos queriam matá-lo, estavam a planear, estavam a dizer que iam matar um animal e tingir a manta ou a túnica que ele tinha com sangue para dizer ao seu pai: olha, um animal devorou o teu filho. Nós não o conseguimos salvar. Mas Deus tinha um propósito maior para a vida de José, como tem para cada um de nós aqui. Naquele exato momento passou uma caravana de mercadores em direção ao Egito. E um dos irmãos, penso que foi Ruben, que disse: não vamos matá-lo, vamos antes vendê-lo, ainda vamos ter algum lucro com isso. E tanta gente que pensa que tem lucro a fazer algo contra os filhos de Deus, certo? Mas não sabem eles que às vezes estão a participar no propósito que Deus tem para a vida daquela pessoa. Por isso é que nós temos que entender que tudo o que nos fazem, nem que não seja bom, há um propósito por trás. E Deus está no controle de todas as coisas. Então a caravana passou, eles venderam, e ele chegou então ao Egito e foi vendido a um senhor egípcio, a Potifar. E Potifar viu em José algo diferente. Diz ali neste versículo que o Senhor estava com José. E tudo o que ele fazia, ele era abençoado. Então o senhor egípcio, ele também era abençoado à conta da vida de José. À conta de José ser quem era, o seu senhor era abençoado. A casa deste senhor egípcio é um lugar melhor do que o poço. Todos concordam, não é? Mas ainda não é o ideal. Porque ele continua ainda a ser servo. Ele continua ainda a ser escravo. Na casa ele servia e não era servido. Mas já era melhor do que o poço. Já melhorou qualquer coisa. E quantos de nós saímos às vezes de momentos de angústia, de abandono, começamos a melhorar na vida e dizemos: agora sim, agora já está melhor, agora já estou a gostar. Mas Deus ainda tem mais para cada um. As coisas podem melhorar, mas se tu ainda continuas escravo, se tu ainda continuas servo de alguma coisa, tu ainda não chegaste ao propósito maior de Deus. Porque os propósitos e os planos de Deus são sempre maiores do que aquilo que nós entendemos. José podia ter ficado satisfeito aqui, certo ou não? Já tinha uma vida até, de certeza, boa. Era ele que governava toda a casa de Potifar. Então para ele já estava tranquilo, ninguém lhe colocava a mão, porque ele também tinha a segurança do senhor egípcio. Mas nós sabemos a história. Nesta casa ele foi tentado. Ele foi tentado, e acredito que foi a tentação mais alta que José teve que suportar nas estações da vida dele. A mulher, ou seja, a sua patroa, a mulher de Potifar, tentava constantemente deitar-se com ele. Ele deveria ser um bom partido. Eu não sei, naquela altura Luís não devia haver crossfit, mas ele já devia ser assim alguém jeitoso, de boa aparência, bonito, elegante, porque a própria mulher de Potifar tentou mais do que uma vez seduzi-lo. E o que é que José fez? Resistiu. E sabem porquê? Porque ele tinha uma mente para governar. Ele sabia que aquele lugar era melhor do que a estação anterior, mas ainda não tinha chegado ao que Deus tinha prometido a ele através dos sonhos. Então ele manteve uma mente para governar e um coração de servo. Ele continuava a servir com excelência. Ele continuava a servir com excelência na casa do seu Senhor. E nós sabemos que ele foi injustamente para uma prisão. Mas antes disso, a casa
de Potifar, o que é que significa? Significa um lugar de treinamento para a sua vida. Enquanto no poço ele não podia fazer nada, a estação seguinte era um lugar de treinamento. Deus começou a treinar José para o que aí vinha, para o propósito maior que tinha na vida dele. Este era um tempo de semeadura. Enquanto o seu senhor Potifar prosperava graças a José, Deus estava a aperfeiçoar a mentalidade e o caráter de José, para ele mais tarde suportar outro nível de gestão. Então, na casa de Potifar, ele geria na abundância. Ele geriu todos os bens do seu senhor na abundância, porque era abundante aquela casa. Diz aqui que ele prosperava, Potifar. Então a casa significa um lugar de treinamento. O processo pode magoar e ferir, como nos fere e magoa a todos nós. Mas o propósito mais tarde ele vai curar. O propósito mais tarde ele vai trazer libertação para a nossa vida. E há sempre lutas, medos, inseguranças, mas também vai haver a presença de Deus sustentando todos os dias da nossa vida. E é nesta certeza e confiança que nós temos que caminhar. José precisou de resistir às tentações da mulher e isso levou ao seu limite. Nós sabemos que ela num dia agarrou a túnica dele e acusou José. Acusou de ele ter tentado violá-la. O que nós sabemos que é mentira pela palavra de Deus. Nós sabemos que foi ao contrário. Ele tentou fugir, ele não caiu na tentação, ele resistiu. Ele sabia bem o que é que tinha que fazer e para onde tinha que ir. Ele ainda esperava o propósito de Deus para a sua vida, as promessas que Deus tinha lá colocado. Mas José podia ter dito tanta coisa e pensado tanta coisa. Imagino que ele pode ter pensado isso. Ele podia ter dito: o meu pai teve 4 mulheres, então qual é o problema de eu ter uma mulher? Ninguém vai saber. Aliás, é ela que quer, nem sou eu. Eu só vou aproveitar esta oportunidade. Certo? O meu irmão então meteu-se com uma madrasta, então qual é o problema de eu também ter aqui um caso com ela? O meu outro irmão fez um filho à própria nora, então, se calhar, se eu tiver aqui um caso, uma vez ou outra, ninguém vai dar por nada. Eu estou nesta casa que é tranquila, sou o governador quase aqui dentro, um mini governador ainda. Então estava tudo bem. Mas ele ainda era servo. Ele ainda servia e não era servido. E Deus tinha um propósito e um plano maior para a vida dele. E ele sabia disso mesmo. Então há muitas pessoas, infelizmente, que usam o seu histórico familiar para se vitimizarem, para culparem todas as circunstâncias, tudo o que está à volta, para caírem na tentação. Todos nós, a certa altura, nós fazemos isto. Nós culpamos o nosso cônjuge, nós culpamos os nossos filhos, nós culpamos a sociedade, o nosso patrão, o nosso amigo, nós culpamos toda a gente por não sermos demasiado fortes e resistirmos à tentação e ao pecado. Mas José não fez isso. José resistiu. José sabia bem para onde ia, uma mente para governar e um coração para servir. Muita gente diz mesmo: na minha família todos se divorciam. Então, qual é o mal de eu também me divorciar a seguir? É tão normal, ainda por cima na sociedade que estamos hoje em dia. O meu pai e o meu avô bebiam tanto, eles eram alcoólicos, então qual é o problema de eu também beber? Já todos esperam isso de mim, não esperam nenhuma mudança, certo? Mas nós não nos podemos vitimizar. A nossa identidade não está na nossa família, a nossa identidade não está no nosso passado, não está na nossa ascendência, não está nisso. A nossa identidade tem que estar firmada em Cristo, porque nós somos seus filhos. E se nós temos que olhar para alguém, não olhemos para o nosso passado, mas olhemos para Cristo, que Ele é o nosso maior exemplo. Não temos que optar pelo caminho mais fácil, que é o de culpar os outros e de nos tornarmos vítimas, mas temos de sair desse lugar, porque há ainda mais de Deus para cada um de nós. Se José pensasse desta forma, ele tinha sido entregue àquele momento e as promessas de Deus jamais se iriam cumprir na sua vida. Mas ele sabia, ele escolheu resistir e viver mais tarde o melhor de Deus.
Nós temos que estar alertas e ter cuidado para nós não atrasarmos os próprios processos de Deus. Porque se nós pensarmos nestas estações que José teve que suportar e viver, desde os 17 anos até aos 30 anos, até parece muito, não é? 13 anos de lutas, de provações, certo? Parece muito, 13 anos. Parece algo que nunca mais vai acabar. Mas se nós pensarmos que José morreu com 110 anos, aos 30 anos ele chegou a governador de todo o Egito. Ou seja, dos 30 anos aos 110 anos, quantos anos são? 80. Então ele passou 13 anos de lutas, é verdade, que parece muito tempo. Mas ele depois passou 80 anos a colher o melhor, a viver o melhor daquela terra. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Há processos que parecem difíceis e são difíceis, mas nós não nos podemos perder no processo. Nós temos que resistir naquele processo, porque depois teremos anos e anos também. Aliás, até temos mais do que isso, temos uma eternidade à nossa espera. Nós temos que entender muitas das vezes e aprendermos que muitas das vezes quando Deus diz sim, é uma bênção de Deus na nossa vida. O sim de Deus é uma bênção para nós, mas quando Ele diz não, é uma proteção de Deus para nós. Porque nem sempre o que nós pensamos que é melhor é o melhor. Quando Deus diz, espera um momento, Ele está-nos a preparar para algo. Então o sim de Deus é bênção para nós. O não de Deus é proteção para nós. Mas o espera de Deus é um aperfeiçoamento, é uma preparação que Ele está a querer fazer em nós, para que nós possamos atingir o nível máximo nele. A fidelidade de José a Deus e a sua firmeza nas suas promessas levaram-no, sabem aonde? Até à prisão. Então, mas ele não estava a melhorar, a vida de José não estava a melhorar. Como é que isto aconteceu? É verdade. E nós sabemos que todo o cristão passa por isto. Porque sabemos que há um mundo contra nós. Há forças contra nós. E muitas das vezes nós estamos lá em baixo, subimos um bocadinho e voltamos lá para baixo. Mas tudo isto faz parte da preparação que Deus tem na nossa vida. E a terceira estação é a prisão. Ele chegou lá injustamente, acusado por Potifar, pela mulher, a dizer que o queria violar, queria aproveitar-se dela. Ele foi lançado na prisão sem ninguém para defendê-lo. E em Gênesis 39, 20, diz assim: mandou buscar o José e lançou-o na prisão em que eram colocados os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Então nós podemos ver que injustamente ele foi para a prisão. A terceira fase, antes de chegar à quarta estação da sua vida, que era a melhor estação, mas também com os seus desafios. E na prisão o treinamento continua. O treinamento que ele começou a ter de Deus lá atrás, gerir na abundância, agora Deus colocou na prisão para gerir na escassez. Porque nós sabemos que mais tarde ele ia gerir 7 anos do Egito na abundância e 7 anos também na escassez. Então, se nós formos ver e detalhar estes processos na vida de José, nós vimos que tinha um propósito na vida dele. Tal e qual na nossa vida também há processos que nós temos que aceitar, mas a maneira como nós vamos encarar e responder é que vai fazer toda a diferença para o nosso futuro. Primeiro Deus colocou na abundância a gerir uma casa. E agora ele estava noutra casa, na prisão, a gerir na escassez. E nós vimos que José, mesmo na prisão, ele não parou. José não parou na prisão. Mesmo injustamente que ele chegou lá. Porque ele sabia que o propósito de Deus para ele era maior. Ele sabia que aquilo era mais uma fase, mais uma estação na sua vida. Traíram-no. E ele foi parar à prisão. Traíram a sua confiança e ele foi parar à prisão. A prisão representa então um tempo de injustiça na nossa vida. A prisão representa um lugar indesejável, de ingratidão, de esquecimento na vida de José. Ele foi lançado naquela prisão esquecido. Ele não tinha ninguém para defendê-lo. E quantas das vezes nós nos sentimos assim também? Esquecidos por todos. Traídos, abandonados. Mas é mais um treinamento que Deus está a trazer à tua vida. A prisão é um tempo de perdas.
Perdas materiais, perdas emocionais, de posição e até de pessoas queridas. É isto que a prisão representa nas nossas vidas. Uma estação de perdas. Em Gênesis 39, 21 diz, e isto aqui faz toda a diferença ao que nós vamos ler. Mas, que é a continuação do versículo anterior, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Até na prisão, a atitude de José foi tão boa que ele conquistou a confiança do carcereiro na prisão. E ele ficou a gerir a prisão, a gerir na escassez, porque ele lá não tinha nada. José precisava de enfrentar esta estação para prepará-lo para o que aí vinha. Jesus, ele nunca nos vai anular os dias difíceis. Nunca nos vai anular os dias difíceis, mas Ele promete que está conosco no dia difícil. Tal e qual como o Senhor estava com ele na prisão, Ele está com cada um de nós em todas as situações. Ele tem sempre o seu braço estendido para cada um de nós. A forma como nós respondemos é que vai determinar tanta coisa na nossa vida. Nós não nos devemos vitimizar perante as situações, mas nós devemos empoderar do poder de Cristo em nós. Porque Ele passou o mesmo nesta terra. Ele passou o mesmo. E Ele conseguiu superar. Então nós também conseguimos. Na prisão, José precisou mais do que nunca de lidar com pressões emocionais. Provavelmente foi o tempo mais difícil da sua vida. Mas ele conseguiu resistir às dúvidas. Porque imagina, ele estava tão bem, voltou lá para baixo. Ao desânimo, ao esquecimento e ao abandono. A prisão é um lugar frio, desconfortável e de certa forma até violento, porque na prisão normalmente não estão as pessoas que são boas. Na prisão nós podemos apanhar de tudo, e não sei como era a prisão naquela altura, mas não devia ser cela a cela, devia ser um lugar onde estavam todos lançados lá para dentro, e José sem culpa nenhuma foi para lá naquele meio. Mas nós sabemos que Deus estava com ele, o Senhor estava com ele. O nível de batalhas ele aumentou para José antes de ele receber o milagre. Nós enfrentamos muitas das vezes os maiores desafios e lutas quando estamos também prestes a viver as melhores promessas de Deus para nós. Quem já se sentiu assim? Parece que quando estamos quase a alcançar a promessa temos as maiores dificuldades, os maiores desafios da nossa vida. Mas isso, lembra-te que é sempre um treinamento, é uma preparação. E nós sabemos que José, mais tarde, ele conseguiu sair da prisão, mas vamos ver um pouquinho o que é que aconteceu antes. Tinha lá o copeiro e o padeiro do próprio faraó. Eles foram lançados na prisão. Eles tiveram um sonho, cada um, como todos sabemos. Ninguém os conseguia decifrar, até que José conseguiu dizer-lhes o que é que cada sonho representava. E nós sabemos que ao padeiro disse que daqui a 3 dias ele ia sair da prisão, mas ia ser morto. E ao copeiro ele disse que daqui a 3 dias ele também ia sair da prisão, mas ele ia para o mesmo cargo que tinha antes, ou seja, o chefe dos copeiros. E há uma coisa interessante aqui, que José diz-lhe assim: por favor, lembra-te de mim quando saíres daqui. Eu vim parar aqui injustamente a esta prisão. Lembra-te de mim quando saíres. Roga por mim, clama por mim ao faraó. Se tudo se cumprir da forma que eu te estou a dizer, lembra-te. E o que é que aconteceu? Ele esqueceu-se completamente de José. E sabem quantos anos é que passaram? 2 anos se passaram até que ele se lembrasse novamente, porque nós sabemos que Faraó teve outro sonho, chamou todos os mágicos e magos lá do palácio e ninguém conseguia dizer o que é que os sonhos significavam. As vacas magras a comerem as vacas gordas, as espigas a comerem as outras espigas. Até que o copeiro se lembrou: calma, tem alguém lá no passado, há 2 anos atrás, que conseguiu explicar o meu sonho. Aconteceu tudo exatamente igual. E foi aí que José conseguiu sair da prisão. Mas a prisão, ela significa uma estação de grande dificuldade. José não murmurava na prisão. Ele sabia em quem confiar. E apesar dele, agora vamos fazer aqui uma comparação.
José naquela altura, ele colocou as suas expectativas em quem? Num homem, no copeiro. Apesar de ele confiar em Deus e Deus estar com ele, mas quando ele viu uma oportunidade para sair da prisão, ele colocou a sua expectativa no copeiro, certo? Lembra-te de mim quando saís daqui. E nós sabemos que ele foi esquecido. Agora vamos para a cruz do Calvário. Quando Jesus estava naquela cruz a ser crucificado, ele tinha 2 malfeitores, um de cada lado. Um deles ainda gozava com Jesus e não acreditava que ele era o Filho de Deus. Mas o outro, o que é que disse? Jesus, lembra-te de mim hoje. E o que é que Jesus lhe respondeu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós podemos ver aqui, quando nós colocamos a nossa expectativa num homem, podem-se passar anos, porque nós estamos a colocar a nossa expectativa em alguém que falha como nós, que erra como nós, que peca como nós, e nós vamos sair o quê? Frustrados. Eu acredito que José ficou frustrado. Depois de mais 2 anos naquela prisão injustamente, quando o copeiro não se lembrou dele, quando ele colocou toda a sua expectativa nele, ele saiu frustrado. Mas quando um ladrão colocou a expectativa em Jesus, uma esperança em Jesus, no próprio dia o milagre dele chegou. Ele não precisou de esperar. No próprio dia, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então que a nossa esperança, ela esteja sempre em Jesus e não em nenhum homem, não na nossa sociedade, no nosso governo, não em médicos, não num resultado qualquer, mas que a nossa esperança esteja firmada em Jesus. E eu creio que se a nossa esperança estiver firmada em Jesus, ainda hoje nós podemos receber um milagre. E quantos de nós estamos aqui nesta manhã à procura do milagre? Quantos de nós estamos aqui nesta manhã à procura que Deus olhe para nós e nos diga assim: ainda hoje o teu milagre vai ser possível. Confia em mim. Coloca a tua esperança em mim. Coloca a tua esperança em mim. É isso que Jesus nos diz aos nossos corações nesta manhã. Se tu estás à espera de um milagre, não coloques expectativas em ninguém, em nenhum homem, mas coloca a tua esperança em Jesus. O teu milagre, ele pode chegar hoje. E para terminar, quero terminar com esta frase que diz assim: com Cristo, até o teu pior momento, ele tem um propósito. Com Cristo na tua vida, o teu pior momento, ele tem um propósito para estar a acontecer. Mas sem Cristo na tua vida, até o teu melhor momento não tem sentido nenhum. É preferível nós estarmos a passar por um momento mais desafiador na nossa vida, mas termos Cristo ao nosso lado e confiarmos que há um propósito para o que está a acontecer, do que nós vivermos uma vida sem Ele e termos o maior sucesso. No final da nossa vida não vai contar para nada, porque o maior sucesso é nós cumprirmos o propósito que Ele tem para nós, e todos nós temos um propósito. Nós não fomos criados por acaso. Nós estamos neste momento a celebrar o nascimento de Jesus, o Natal, como eu disse no início. E houve também um propósito para a vinda de Jesus, que nós sabemos que o propósito era a cruz, era a salvação, era Ele nos resgatar, comprar com um alto preço, com o seu sangue, com a sua morte, e Ele se entregou voluntariamente para que isso acontecesse. Então há um propósito para cada um de nós. No próximo domingo nós vamos falar da 4ª estação. José já tinha 30 anos, tinham passado 13 anos, 3 estações diferentes: o poço, a casa e a prisão. Todos eles a representar talvez o pior da vida de José: o abandono, a tristeza, a traição, as injustiças na sua vida. Mas ele teve uma mente para governar e um coração para servir. Graças a Deus. E a minha oração nesta manhã, por isso é que Deus falou comigo ao trazermos esta palavra neste final de ano, é que nós no próximo ano, nós tenhamos juntos como igreja, unidos, como nós temos vindo a falar no mesmo espírito, uma mente para governar e um coração para servir uns aos outros e servir aquilo que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos esta mente que José teve, o homem mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. E então leva-nos até à 4ª estação. A 4ª estação é o palácio.
A quarta estação onde parece que tudo vai correr bem, mas teve os seus desafios. E José continuou na mesma linha, com uma mente para governar e um coração para servir. Amém? Vamos ficar de pé nesta manhã. Não me quero alongar muito mais, temos uns anúncios para fazer. Eu queria pedir que ficássemos com os olhos fechados durante uns instantes, cada um no seu lugar. Não interessa se é a primeira vez que estás cá, não interessa se já vens cá todos os domingos, não interessa se tu conheces muito ou não deste Deus, não interessa nada disto. O que interessa é que o que acabaste de ouvir, se fez algum sentido na tua vida, se achas que há aqui alguma coisa maior, se Deus está a falar contigo, se o Espírito Santo, Ele está a incomodar-te, Ele de certa forma está a trazer algum constrangimento à tua vida, fica só entre tu e Deus. Até nem interessa se tu acreditas ou não se Deus existe, porque para Deus isso também não interessa, porque Ele existe. Deus existe. O nosso calendário é a maior prova que Deus se fez homem e veio a este mundo. Alguma coisa teve de ter acontecido. E nós, enquanto cristãos, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então, para teres esta salvação, crê somente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele viveu no nosso meio, que Ele se entregou por ti naquela cruz do Calvário, para te dar a salvação, para te dar a liberdade. É este Jesus que nós queremos no nosso meio. É este Jesus que nós queremos habitar no nosso coração. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que nós temos hoje nesta manhã. Então, se tu estás a passar por um tempo de luta, dificuldade, sem saber o que fazer, se tu estás no poço sem saber o que fazer, não faças nada, mas espera em Deus. Se as coisas começarem a melhorar, mantém-te firme, resistente e não caias na tentação nem no pecado. Se tu voltares a estar numa prisão, abandonado, injustiçado até, mantém-te firme novamente, porque o treino está a continuar na tua vida, porque Deus quer algo grande para ti. Eu tenho um amigo meu de infância, que ele anda na igreja, não aqui, não congrega aqui connosco, está a congregar noutra igreja, e a vida dele tem sido, ele tem mais ou menos a minha idade, tem sido um constante desafio na vida dele. Eu já lhe disse isso de olhos nos olhos. Eu acredito que quanto maior são as lutas, maior também é o propósito que Deus tem. Por isso mantém-te firme. Não faças nada que te prejudique, não tomes nenhuma atitude que te venha a prejudicar, mas mantém-te firme. Então, igreja, que nós hoje nos mantenhamos firmes em Deus. Firmes em Deus, porque Deus tem um propósito para cada um. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado por esta partilha, obrigado por esta mensagem, Senhor. Maior e importante é a mensagem do que o mensageiro, Senhor. Que eu possa ser esvaziado de mim mesmo para que Tu possas crescer em mim. Que esta semente que foi deixada nos corações esta manhã, Senhor, ela possa crescer, possa frutificar, Senhor, e que haja transformação de vidas, haja mudança de vidas, haja mudança de rotina, Senhor. Traz-nos até nós uma mente para governar e um coração para servir. Nós ansiamos por mais de Ti. Nós ansiamos por viver o propósito que Tu tens para nós esta manhã. Que nós possamos alcançar o plano que Tu tens para nós, Deus. Por favor, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Nós somos gratos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. E nós sabemos que um dia estaremos contigo no paraíso. Um lugar onde não haverá morte, nem choro, nem tristeza, nem sofrimento. E será para uma eternidade, Senhor. E é esta fé que nos move. É esta fé, Senhor, que nós temos em Ti, Senhor. E que nós não queremos desperdiçar e queremos ser uma luz para todos aqueles que nos rodeiam. Em nome de Jesus eu oro, para a Tua honra e glória. Amém, Jesus.
diariamente, todos os dias. Por isso é que nós estamos aqui. Não é por acaso que nós nos encontramos aqui, porque sabemos que é Deus que cuida de nós. É Deus que encontra formas de nós nos encontrarmos neste lugar para juntos sermos gratos a Ele e o adorarmos em espírito e em verdade. Amém? Amém, igreja? Podemos aplaudir a este Deus maravilhoso. Amém? Nós estamos prestes a terminar o nosso culto nesta manhã, mas antes queria só deixar aqui 2 ou 3 anotações. Nós temos alguns livros que compramos ali para a livraria, específicos desta altura do ano. Vocês passem ali e vejam, porque são livros que trazem edificação para cada um de nós. São livros muito bons, foram escolhidos também com amor, com carinho, para que eles pudessem agora também abençoar a vossa vida. E nós tivemos nesta semana, na terça-feira, a nossa ceia. Podem ficar sentados mais só 2 ou 3 minutos, por favor. Nós tivemos a nossa ceia de Natal na Sopa Solidária, no nosso projeto ali em São João da Madeira. E teve lá bastante gente. Eu queria saber quem esteve no projeto na terça-feira que está aqui presente. Quem esteve? Todos aqueles que estiveram cá. Podem vir cá, à frente, num instante. Vamos lá. Ocorreu-me agora assim num instante. Venham todos os que estiveram lá. Podem vir aqui, por favor. Todos. Para vocês verem a quantidade de pessoas que foram lá. E outros tantos que não vieram, ou que não estão cá hoje. Nós tivemos mais algumas igrejas também que vieram. Nós tivemos pessoas, irmãos, na fé, da igreja de Valdecambra, da igreja Cidade de Davi, e que também contribuíram para este dia, também ofereceram algumas coisas. Nós tivemos
Então, mais pessoas, mais irmãos a servir também da Igreja Cidade de Davi em Vallecambra. Tivemos também da Igreja Novos Tempos, do pastor André, também em São João da Madeira. Ele próprio também esteve no nosso meio. O pastor Vítor foi quem nos trouxe a palavra. Ele hoje não está aqui, ele foi também passar estes dias com a sua família no Algarve. Tivemos também mais quem? Bastante gente, bastantes voluntários que não estão cá todos. Temos também um vídeo aqui, mas eu queria chamá-los cá também para honrar a vossa vida. Nem todos estão cá, foram os que estiveram a servir. Também tivemos cá pessoas que têm lá vindo assistir e receber uma palavra da nossa parte, como este casal que temos aqui à frente. Temos também ali ao fundo que não vieram o Pina e outra pessoa também que está ao lado, mas que não esteve na ceia. O Pina merece uma salva de palmas hoje. Eu vou dizer porquê. Ainda não. Porque ele na terça-feira ele tomou uma decisão importante, que foi de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, não só o Pina, mas nós tivemos 8 ou 9 pessoas, mais ou menos 9 pessoas que aceitaram Jesus. Nós sabemos que foi um primeiro passo que eles deram. E agora também há todo um caminhar, há uma responsabilidade não só deles, mas da igreja, da nossa parte também de os acompanhar neste processo. Por isso algo maravilhoso está a acontecer ali e nós queremos continuar a investir nesse projeto e nós precisamos de ser generosos todos os dias, porque é um projeto que também puxa pela igreja, mas nós sabemos que há um propósito maior através disto e Deus vai sempre usar. E eu peço que Ele use cada um de vocês para isso. E nós no final não, vamos já ter também um vídeo. Sara, não sei se queres dizer algumas palavras, sim? Eu não sei se viram um projeto que nós tínhamos para pintar. O pastor fez um apelo e as pessoas que se voluntariaram foi o Mário, e quem pintou aquele lugar foram os próprios utentes. O Pina foi um deles, o Mário esteve lá, o Anderson da Renata esteve a ajudar, a supervisionar, e mais um casal que é a Marlene e o Pedro. E eu pedi as vossas orações pela Marlene e o Pedro. Ela é uma menina jovem, tem 20 e tal anos, ele 30 e poucos, e eles estão a dormir num barracão, num sítio abandonado. Eles apareceram lá há 2, 3 semanas e logo no dia a seguir se disponibilizaram e tiveram lá um sábado e na segunda-feira no feriado, todo o dia a pintar aquele lugar. Eles foram uns dos que aceitaram Jesus na terça-feira e eles precisam de mais para a vida deles, porque eu nem consigo imaginar o que é estar a dormir na rua ou num barracão, sem luz, sem água, sem condições e com o frio que está, não é? Então que Deus possa abrir portas, que algo possa acontecer, que nós possamos também conseguir dar uma ajuda mais eficaz na vida deles. Amém? Nós vamos também fazer uma preparação para trazer algum ensino prático para a vida deles, para que tudo o que nós fizemos até aqui não seja em vão. Porque esta é uma fase, mas agora existe outra fase a seguir que nós também temos que continuar a acompanhar. E essa é a diferença, isso é que vai fazer realmente a mudança de vida, uma transformação na mente e trazer-lhes também um coração para servir a cada um deles. Amém? Podem. Enquanto vamos ouvir o vídeo, podem sair, entretanto. Obrigado pela vossa presença. O vídeo pode passar agora?
Nós oferecemos também um kit a cada um deles, como prenda de Natal. E foi muito bom ver que muita gente aqui da igreja, e não só da igreja, também de outras igrejas, puderam oferecer algo para nós também podermos fazer este kit em conjunto. E foi bom. E antes de terminarmos então, só queria deixar aqui uma outra nota. Nós aqui na entrada da igreja, debaixo da televisão, daquela coluna que tem mesmo na entrada, tem lá um calendário da agenda mensal de janeiro. Se toda a gente quiser estar a par da vida da igreja, dos compromissos que há, podem ver lá fora, tem o horário, tem o dia, tem lá tudo explicado. Então nós vamos tentar fazer isto mensalmente para as pessoas saberem o próximo mês o que é que está a acontecer. E nós temos já aqui algumas coisas, parece bastante cheio. E eu queria salientar duas. Mas temos a primeira reunião do ano, às 8h30, dia 5, reunião do Barba Rija para os homens. Dia 12 temos, na semana seguinte, a reunião Mulher, Menina e Moça, aqui na igreja ambas, tanto no dia 5 como no dia 12. No dia 9, para quem ainda não fez o Descobrindo a Reviver, quem ainda não conhece a nossa história, a nossa visão, os nossos valores, o propósito, a nossa história da igreja também da Reviver, nós somos uma das 5 igrejas Reviver. Esta é uma oportunidade para se inscreverem no Descobrindo a Reviver. Venham falar comigo, falem com alguém do conselho, com o Luís, com o meu pai, o António, com o Sebastião também e com o Tiago Cunha, que ele hoje não está. Fale com um de nós para se inscreverem, para conhecerem mais, se quiserem também congregar e ser membros da nossa igreja. Então aconselho a fazerem o Descobrindo a Reviver. E depois temos no dia 16 e no dia 17, em 2 horários, o Envolve-te. O Envolve-te é um treinamento que nós vamos ter para todos os voluntários que servem na igreja. É obrigatório todos os voluntários fazerem este treinamento. Tenho aqui 2 datas disponíveis. Sexta-feira à noite ou sábado de manhã. Vai haver agora uma terceira em fevereiro, no início de fevereiro. Mas, por favor, inscrevam-se em uma das datas. Dia 16 ou dia 17, obrigatório. Quem não serve, mas também tem o gosto e tem o desejo de servir, pode se inscrever na mesma e também pode estar junto e perto de nós. Não é obrigatório, mas podem estar. É opcional. Mas para quem serve, é obrigatório. É um treinamento que todos devem ter. Dia 19 temos um pequeno grupo de jovens. Dia 24 o jantar de cooperadores. Toda a gente que serve em alguma área na igreja, fale com o seu líder de ministério e inscreva-se. Dia 24 às 19 horas temos o jantar de cooperadores para nós também honrarmos e agradecermos o vosso empenho, a vossa dedicação e o vosso amor, o vosso serviço para com a obra de Deus. Dia 30 temos também um culto aqui. Mensalmente vamos ter na última sexta-feira do mês um culto de oração e de intercessão. Vai ser um culto estruturado, um culto em que nós vamos orar por vários propósitos. Vamos ter música, vamos ter louvor, vamos ter oração também. Por isso eu convido a toda a gente a estar. É uma sexta-feira, então não há desculpas que há outro dia tem que ir trabalhar. Está bem? Ninguém ficou muito contente. Está tudo muito sério ainda, Luís. É uma sexta-feira, por isso é bom. Uma igreja que ora é uma igreja que sai fortalecida, é uma igreja que cresce, é uma igreja que sai das portas para fora. E é isso que nós queremos viver no próximo ano. Às quartas-feiras vamos mudar um pouco a nossa dinâmica. Vai ser um culto especial de ensino. Todas as quartas-feiras nós vamos começar com um tema, agora em janeiro, que é de vida de igreja, baseado no livro de Coríntios. Eu queria chamar aqui rapidamente a Adelaide. O Marcos já está ali. O Marcos e a Adelaide, que é a sua esposa, eles vão liderar estas quartas-feiras de ensino e vão-nos trazer uma série de mensagens em que nós vamos, quarta após quarta, ter um fio condutor no ensino que nós queremos trazer para a igreja. E nós vamos começar com vida de igreja. Marcos, Adelaide, querem dizer alguma coisa? Só se for ela. Não, eu só queria motivar todos a estarem presentes. Vamos começar a estudar o livro de 1 Coríntios, uma carta muito interessante que Paulo escreveu. E ele começa logo a bombar no primeiro capítulo. Ele escreve à igreja de Corinto, uma igreja que ele tinha fundado anos antes. Só que a igreja ficou sozinha e enfrentou alguns problemas de divisão, problemas de imoralidade. Deixou-se levar pelos ventos e doutrinas. E então Paulo escreve estas cartas
para chamá-los de volta ao caminho. E logo no primeiro capítulo ele começa com uma cena altamente, que é: vocês estão para aí a dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Eu sou de Cristo, diz Paulo. Então, é esse tema que nós vamos discutir logo no primeiro capítulo. Vamos descobrir de que equipa é que eu sou. De que equipa é que vocês são. Vamos falar sobre isso e vamos ver o que é que Paulo respondeu. Obrigado. Então, a pedido de muita gente, e nós sabemos que era algo que é importante no nosso meio, o ensino. Então, às quartas-feiras, nós vamos ter uma hora de terminar. Aliás, vamos ter uma hora de começar e também uma hora de terminar. Porque nós sabemos que é meio da semana, mas não deixes, não faltes, porque vai ser muito bom o ensino que nós vamos receber. Amém? Não sei se estão animados com o próximo ano. Eu estou na expectativa, mas acima de tudo, na esperança em Cristo. Então que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenham um domingo e uma semana abençoada.